Boa noite, igreja, em nome do Senhor Jesus. É pela graça de Deus que temos mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite para cultuar a Deus, Preparar a nossa alma para o arrebatamento. E é só por meio das Escrituras, da Palavra de Deus, que nós se preparamos para a salvação da nossa alma, E não tem outra alternativa a não ser através da Bíblia para nós se aproximar de Deus. E nesta noite é uma boa oportunidade para cada um ouvir a mensagem, Mensagem precursora da segunda vinda de Jesus. Irmão Pedro está aí, Deus abençoe, irmão Pedro. Sarou do braço, irmão Pedro. Vamos orar e vamos repreender essa dor aí. Irmão Pedro é um homem de fé. Se quer uma cura, pede para ele orar, ele já é para já, Uma vez eu pedi oração para o Willis, foi para o Willis lá, que estava doente, e oremos lá e ele recebeu a cura na hora aqui em Erechim, Igual largar um míssil, da cabeça de Satanás. E assim com cada um, irmão João Zacatiuk, irmão Zacatiuk? Nós temos uns homens de fé aí, irmão André Santinho, irmão, uns quantos irmãos aqui de fé? Porque não dizer tudo nós temos fé, Não é só uns quantos, é tudo nós. Eu achei que vocês iam levantar a mão, eu também tenho fé. Todos nós temos uma fé. Quando nós unimos a nossa fé, não tem o que pare na frente, Deus abençoe. O jovem aqui é seu rapaz, irmão Ramon? Deus abençoe, bem-vindo entre nós, prazer. Deus te abençoe, Deus guarde. E quem mais está aqui entre nós essa noite? Ali o rapaz junto com o irmão João. Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Quem mais está aí conosco essa noite? Só esses? E Jesus. Vamos ler a Bíblia? Eu quero ler com vocês, e vocês lerem comigo, Apocalipse capítulo 5. Você tem a sua Bíblia e deseja acompanhar? Isso aqui é muito maravilhoso. A palavra de Deus, ela é um poder muito grande. E quando nós ouvir ela, tem que ouvir com muita atenção, porque é Deus, a palavra é Deus. Diz aqui, E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono,
E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas e povos e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Apocalipse 10. Ainda vou ler mais uma. Você vira a página aqui. Apocalipse 10 diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e a terra, criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo dizendo-lhes: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele o fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: me importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos a sabedoria dos céus, inteligência do Espírito Santo nesta noite, para nós meditar na Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é fiel e verdadeira. E no nome de Jesus Cristo, nosso amado Deus, nós pedimos a bênção, que ela vem da Palavra para cada pessoa, para cada irmão, para cada um que aqui está nesta noite. No santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus continue abençoando a todos. Pode assentar, irmãos. Eu pensei de nós vamos observar sobre a revelação. Existe somente uma revelação das Escrituras. Não tem duas revelações. A Bíblia, ela é um livro de código, disse o profeta, um código da lei de Deus. E esse código da lei de Deus, ele é usado tanto para favorecer
o homem como para, vamos dizer assim, favorecer o condenar, livrar o condenar. E no tempo que nós vivemos, irmãos, é um tempo de muita confusão bíblica, vou falar bíblica. A palavra de Deus não é confusão, mas o povo, tomando a Bíblia, eles fazem confusão com as Escrituras Sagradas. E por quê? Se você tomar a Bíblia e passear, andar de denominação em denominação, você vai ver que cada denominação ela tem uma parte das Escrituras. Usam a parte das Escrituras para favorecer seu credo, seu dogma ali, sua tradição, e o resto não importa. Eles usam aquilo que lhes convém. Abre uma igreja e toma uma porção das Escrituras, abre uma igreja e sai pregando, dizendo que ele está com a verdade. Outro começa a dizer que está com a verdade, outro diz que está com a verdade. Então, disse o irmão Branham, e vamos crer em quem? Se todo mundo diz estar com a verdade. Se todo mundo diz estar com a verdade, por que estão divididos então? Por que estão tudo como uma colcha de retalho? A Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Por que não fazem uma igreja e todos desfrutem daquele companheirismo? Vocês creem? E no tempo no qual nós estamos vivendo, nós temos a revelação das Escrituras, que é a mensagem pregada pelo mensageiro, pelo restaurador, no tempo no qual nós estamos vivendo. Eu quero que você observe que se todos ficassem com o que diz a Bíblia, o que era uma igreja só. Vocês estão compreendendo? E se todos ficassem com o que diz a palavra de Deus, a mensagem, era uma igreja só. Porque queira ou não, são duas igrejas. Existem grupos separados, mas existe somente dois espíritos que regem o mundo. O irmão Branham disse que nós vivemos no meio. Acima de nós está o Espírito Santo. Embaixo de nós, embaixo da região dos seres mortais, está o próprio domínio de Satanás. Agora vem influência, tanto de cima como de baixo. Agora, por quem os seres humanos estão influenciados? Pela onda de treva ou pela onda de luz? Pelo raio de luz? Ele é influenciado daquele que ele dá mais, vamos dizer, dá mais ouvido. Vocês estão entendendo? É para aquele que ele dá mais valor, para aquele que ele, assim, dá mais, vamos dizer, toma mais para si, ou treva ou luz. Então, nesse meio onde nós vivemos, nessa dimensão chamada mundo, nós estamos aqui porque nós se desviamos. Diz o mensageiro, nos ensina isso. Estamos aqui porque nós desviamos. A noiva, ela estava junto de Deus, só porém, quando ela estava nessa fase de Deus ali, então ela deu uma queda e desceu um passo abaixo nesse mundo aqui. Mas como nada acontece por acaso, quando o homem desceu nessa dimensão chamada mundo, então Deus tem usado os homens para mostrar que ainda existe luz, para mostrar que existe um Deus acima de tudo, para mostrar que existe uma salvação, existe um Espírito Santo que doutrina, que ensina, que conduz as pessoas. Porém também existe uma onda de treva que vem e o diabo mostra que ainda existe um demônio
que ainda existe treva, que ainda existe transgressão e incredulidade aqui no mundo. A sua fé revela a incredulidade do outro. A incredulidade dos outros revela a sua fé. Vocês entendem? Porque o que revela a luz é as trevas. As trevas que mostram que existe luz. O que revela a sua fé é uma crença pura na palavra de Deus e está mostrando que existe um Deus ainda, como a lua, disse o profeta, ela revela o sol, ela mostra que existe um sol. Ela está ali, no firmamento, está ali, ela está brilhando e solta aquele clarão para a terra, né? Mas por quê? Ela não tem luz própria. É o sol que bate nela, o sol que dá lá nela, e ela transmite para a terra aquele clarão, aquela luz. E o sol da justiça, que é a noiva, o povo de fé, você toma a palavra de Deus dá em você, no seu coração. E daqui você mostra para o mundo que existe um Deus ainda, que está vivendo. E nós estamos esperando. Você entende? Então nós vivemos num tempo de muita confusão, mas você pode mostrar, você pode viver 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz. Então, se você viver 1 Coríntios 14, 33, você também não faz confusão. E não vive na confusão. Você está certo em quem você tem crido. Você recebeu a mensagem por revelação. A revelação é o que faz a diferença. Quando você recebeu a revelação, revelação quer dizer mostrar, tirar a coberta e mostrar o que estava escondido, oculto. A palavra de Deus era um mistério, nas denominações ainda é um mistério. Eles ficam tateando, eles ficam calculando, eles ficam jogando na sorte. Por isso que eles fazem grandes escolas de teologias, eles fazem grandes seminários, homens, mulheres estudam, gastam quase sua vida e ainda não aprendem nada. Não é isso que Paulo disse? Aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E eles lutam e batalham. Moisés, 40 anos, andando para lá e para cá, estudando, um homem cheio de sabedoria, era um professor no Egito, muitas e muitas línguas ele sabia lá, idiomas, mas ele era um cego espiritual. Mas quando ele se deparou com Deus ali na sarça ardente, em 5 minutos, ele aprendeu mais do que os 40 anos que ele estava para trás. Porque ali ele se deparou com Deus. Você viu? E quando um homem, uma mulher, se depara com esta mensagem, com a revelação das Escrituras, em poucos minutos, se ele abrir o coração, ele aprende mais do que todo o seu tempo na denominação, toda a vida que ele viveu lá para trás. Por quê? Porque Jesus, uma certa vez, São Lucas 24, 45, ele abriu os entendimentos dos discípulos para compreender as Escrituras. Não foi para compreender uma religião, uma denominação, mas foi para compreender as Escrituras. E quando eles tiveram os entendimentos abertos, que Jesus olhou para eles e viu que eles tinham os entendimentos abertos, São João 5,39, ele disse: agora vocês examinais as Escrituras e cuidar de ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. O homem pode testificar o quanto ele queira,
Mas se ele colocar a sua própria ideia, sua própria inteligência na palavra de Deus, que ele hibridar a palavra de Deus, ele já está mais longe da revelação do que o norte e o sul. Vocês estão compreendendo? O Apocalipse, ele é um livro que a denominação tem medo de mexer no Apocalipse. Eles dizem que, eu já conversei com religioso, que eles disseram que o Apocalipse é um livro que não se pode ler muito. Isso aí é só Deus que entende. Mas claro, é a palavra de Deus, né? Só Deus que entende. A gente não entende muita coisa. Não entende mesmo. Por quê? Porque não é para eles entender. Com a revelação, é como 2 mais 2 são 4. Um dia eu estava conversando com um senhor de uma denominação aí, ele é um presbítero, e sabe o que ele me disse? Ele me disse exatamente isso. Ele disse, o Apocalipse é um livro que tem que deixar quieto. É um livro que tem que deixar ele quieto, não pode mexer com o Apocalipse. Porque é um livro muito, ele falou assim, que traz muita dúvida para as pessoas, e tem partes muito pesadas que a pessoa não aguenta ouvir e nem ler. Ele fica perturbado. Eu disse para ele, o senhor sabe que o Apocalipse é um livro mais simples quase que da Bíblia? Ele disse, mas não pode. Eu não creio assim. Ele disse, mas eu creio. Eu disse para ele, ó, o senhor vê que o Mateus está ligado com o Apocalipse. O que fala no Mateus, fala no Apocalipse. O senhor leu os evangelhos, o senhor não prega sobre São Mateus? Eu prego. Então, eu disse, eu vou só apertar o spray aqui na sua frente para o senhor ver. O senhor pega a Mateus capítulo 2, quando os magos chegaram ali, e eles vieram de longe, 3 anos de viagem, chegaram ali procurando onde está ele, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus, vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Vê? E ali quando o rei não soube dar notícia o Herodes não soube dar notícia do rei do judeu, mandou eles na frente procurar e depois voltar, para que ele também fosse adorar. E não era isso que ele queria matar o menino. E como os magos foram lá achar o menino, e o anjo veio, Gabriel veio e disse que não era para eles voltar lá, porque o rei estava furioso, mas disse para o Herodes, disse para José e Maria ir para o Egito com o menino, né? E ficar lá até que Herodes tivesse morto, morresse, ficasse lá até que ele morresse, e depois voltasse. Fui mostrando isso aqui para ele, ficou olhando para mim. Digo, daí, o senhor pega Apocalipse 12, só para me mostrar, que aquela mulher estava grávida, com anseio de dar luz ao filho, e ela gritava, e dando luz ao filho, o dragão veio e perseguiu o menino. Qual é que era o dragão? Não era o Herodes? O menino não era Jesus? A mulher não era a igreja? Ele parou e disse assim, mas como é que pode? Eu nunca vi isso. E tem isso. Como é que ele falou? Eu sou bacharel em teologia. O senhor é bacharel em teologia, mas não conhece a Bíblia, homem. Eu disse para ele, o senhor é bacharel em teologia, mas só não conhece a Bíblia. O senhor é bom na teologia, mas não na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus precisa de revelação. Daí mostrei para ele ali. Ele ficou apavorado. Ficou apavorado. Por que acontece isso? Por falta de revelação. Né? Falta de revelação. Nós lemos aqui que nenhum homem pode revelar as Escrituras. Quando João, na sua visão, ele viu ali Apocalipse 5, o livro na destra daquele que estava sentado, um livro fechado. E ali estava o leão da tribo de Judá. O ancião disse, não chores.
Eis aí o leão da tribo de Judá. Mas João não viu mais um leão. Quando ele olhou, ele viu um cordeiro, que veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado e abriu. Quando ninguém, nenhum homem, parte nenhuma, nem um ser angelical, disse o profeta, não era digno de abrir esse livro. Mas o cordeiro veio e abriu o livro. E você viu ali que quando o cordeiro abriu o livro, que estava fechado ali, abriu o livro, que festa! Eles jogavam as suas coroas no chão, com harpas, faziam tudo, palmas e batiam. Deu um maior avivamento quando o livro foi aberto. E esse avivamento, sabe de quem era, quem é que estava nesse avivamento? É a noiva do Senhor Jesus. Porque o maior avivamento, que é a palavra revelada, ela veio para o coração da noiva. E no Apocalipse 6, o cavalo preto ali, quando estava, aquele que estava a cavalo, ele tinha uma balança na mão e clamava uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Agora não danifiques o azeite nem o vinho. O azeite é o Espírito Santo. O vinho é o estímulo da revelação. Então, quando o Espírito Santo desceu no seu coração, você se alegrou tanto, você ficou estimulado, ficou alegre, ficou feliz. Deu um avivamento na sua alma, porque você recebeu algo novo. Você viu aquilo que ninguém mais pode ver, a não ser a noiva do Senhor Jesus. Nós vimos dentro das Escrituras. E esse livro estava fechado. E Apocalipse 10 já estava aberto de novo. Apocalipse 5 fechado, o cordeiro abriu, mas apareceu em 10 com o livro aberto já. Você está vendo? E esse livro aberto que apareceu ali, não é nada mais, nada menos do que isso aqui, ó, daqui a Bíblia que você tem aí. É a Bíblia Sagrada que foi revelada. Porque ali onde nós lemos, o livro estava escrito por dentro e por fora, na frente e atrás. Você viu? Por fora, o mensageiro nos ensina que todo mundo pode ler. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, alma debaixo do altar, e ali você vai indo, terremoto, e vai meia hora de silêncio, todo mundo lê isso aqui. Por fora é o símbolo, mas ninguém sabe o significado desse símbolo, a não ser um profeta, a mente profética, que tem um contato direto com Deus, o que aconteceu. Vocês estão entendendo? Então existe uma revelação. Não existe duas revelações. E nós vemos hoje quanta revelação que tem aí, gente. Só, porém, a revelação fora das Escrituras, fora da palavra. É uma revelação fora da revelação. Não vamos falar lá fora dos denominacionais. Vamos usar o povo que usa essa mensagem, dizendo que cada um ele revela uma coisa. Isso é mentira. Porque a revelação, existe só uma revelação, já está revelado. Não vamos dizer que a pessoa enxergue uma coisa ali dentro. Não está livre de enxergar uma coisa e o outro não enxergar. Daqui um pouco um aprende com o outro. Mas se fosse assim, não haveria tanta confusão que nem tem hoje, irmãos. Mas o mensageiro fala aqui na era de Laodiceia que as pessoas hoje, elas não param para ouvir. Quando alguém lê uma palavra, elas não param para ouvir, para aprender, mas só estão prontos para contender, para encrencar, para fazer guerra. E se um vê uma coisa diferente, o Deus acende uma luzinha a mais na sua inteligência espiritual, ele já está dizendo, ele já quer ser o dono do campinho. Já quer ser não, é porque veio através de mim, porque isso, porque agora e tal, e já quer ser o chefe. Eu vou ler um pouco da mensagem a era de Éfeso, aonde diz, Apocalipse 2, verso 2, diz: puseste à prova e dizem que são apóstolos e não são. Você está vendo? E tu
os achaste mentiroso. Meu Deus. Tem gente que diz que é apóstolo, mas não é. Mas ele está se achando mentiroso. Que coisa é essa? É uma declaração rude, irmão. Puseste à prova os que dizem ser apóstolo. Então, os que dizem ser apóstolo, não é isso presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem ser apóstolo? E como eles o põem à prova? Eu gosto muito disso, irmão. Aqui está em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, traga um outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátemo. Esse evangelho aqui, irmãos, essa mensagem já foi anunciada. E se alguém chegar com outro tipo de ensinamento que não enquadre primeiramente com a Bíblia, você sabe disso? Primeiro de tudo, o pé da coisa, a raiz de tudo é a Bíblia Sagrada. Mombrano ensina isso aqui para nós. Se tiver fora das Escrituras, você não creia, porque não é de Deus. O irmão Brano veio, quando ele começou a pregar, ele pregou a Bíblia. Ele não trouxe sequer um versículo além do que já está falado. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque ele pregou o que Paulo pregou. Ele ensinou o que Paulo ensinou. Se Paulo ensinou, cada coisa que Paulo ensinou, nós temos hoje para aqui vivificar diante de nós, é porque o mensageiro de Deus foi fiel à palavra. Vocês entendem? Então diz aqui, diz assim, diz assim, foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Foi os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam direto de Deus. Então eu quero que você observe isso aqui. Essa é a palavra original, não podia mudar, nem mesmo um ponto ou um traço dela. Paulo sabia que era Deus que lhes havia falado. Por isso disse, se eu mesmo chegar a procurar, a dar uma segunda revelação, você está entendendo o que Paulo disse? Mombrano está dizendo? Se eu falar por isso, uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que foi originalmente, que era, então isso seja anátema, excomungue, não aceite. Vocês estão entendendo? Olha aqui, vê você? Paulo sabia que a primeira revelação era correta e não tinha uma segunda revelação. Paulo sabia que a primeira revelação era correta. Deus não pode se fazer. Deus não pode. Se o fizesse, ele estaria mudando a sua mente. Deus não muda o seu parecer a respeito de sua palavra. Ele pode dar uma revelação e depois ele pode acrescentar a ela, como fez lá no Jardim do Éden. Quando ele prometeu a semente da mulher, então mais tarde especificou aquela semente que teria de vir através de Abraão, depois mais tarde disse que virá através da mesma linhagem de Davi. Mas era a mesma revelação, não tinha outra. Por isso que eu digo para vocês, que tem que haver muito cuidado nesse tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, é um tempo de confusão. Eu não estou dizendo que só nós temos o certo aqui. Eu estou dizendo que tem que ter cuidado para ficar com o que disse o mensageiro. Senão nós se tornaremos um monte de denominação. Escute o que o profeta vai fazer aqui. Olha aqui. Ele diz assim, mas é a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-la a recebê-la e compreendê-la.
Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia! E veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com a sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado. E eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. E eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Portanto, vocês são falsos. Isto incendeia meu coração. Voltem à palavra, meus irmãos. Vamos voltar à palavra. Não é você realmente. Veja, põe à prova o apóstolo, profeta, mestre, e é a palavra que os põe à prova. Irmão Brana disse, ensina, você quer ver se ele é verdadeiro ou é falso? Dê-lhes o teste da palavra. Quando você dá o teste da palavra, é exatamente aí aonde se revela o verdadeiro e o falso. Se ele creu e agiu de acordo com a palavra, é verdadeiro. Se não, é um falso que está ali. Você está vendo? Um desses dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia, e você saberá se ele é ou não verdadeiro. Profeta enviado de Deus, sim. Você saberá, porque se ele for de Deus, estará nessa palavra. Eu creio que o irmão Brano levantou até a Bíblia naquela hora, né? Se é verdadeiro, se é de Deus, está nesta palavra aqui. Exatamente como Deus deu a Paulo. Ele não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nessa última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja, como eles sempre dizem, que se você não crê neles, e no que dizem, você estará perdido. Não é isso a linguagem de hoje? Não. Se você não estiver no nosso grupo, você está perdido. Se você não pregar assim, se você não viver assim, você está perdido. Você está fora, você está errado, você é isso e aquilo. Não são falsos profetas? A boca é o profeta que está dizendo que são falsos. Se você não está conosco aqui, você tem que se unir conosco, porque senão, e assim por diante, você está tudo errado e perde, e são viginestes, são vigilocos, são isso, são aquilo. São falsos profetas, pregando no meio do arraial da mensagem. Olha aqui, Por isso, irmãos, o conselho de Deus você tem que ter certeza na tua salvação. Se você não é para ser um salvo, você pode ir morar lá, vamos dizer, você vai morar lá no céu. Você será expulso de lá igual, se não é para ser um salvo. Agora, se é para ser um salvo, você pode quebrar a cabeça aqui, pode ir ali, pode rolar para cá, rolar para lá, mas daqui a um pouquinho você está posicionado com Deus na palavra. Não se perde. Então não adianta, se é para ser um salvo, se não é para ser um salvo, não adianta pular de igreja em igreja. Pode passar todas as igrejas que tiver no mundo. Você continua perdido, mas se é para ser um salvo, fique na sua posição de salvo, e você estará no arrebatamento. Fique na posição de um salvo, creia. Não, eu sou um salvo, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Não foi o conselho de Paulo? Quando o carcereiro chegou e disse para ele: o que eu devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Agora, quando a pessoa crê, diz o profeta, quando a pessoa crê em Jesus e crê com revelação, ele vai procurar andar corretamente, como as Escrituras ensinam.
E os mandamentos de Jesus não é pesado, hein? Olha aqui, ó. E diz assim, ó. Então diz aqui, ó. E haverá muitos falsos profetas surgindo, e observe como eles sempre dizem, que se você não crê neles, no que dizem, você estará perdido. Mas quando esse profeta dos últimos dias, que é o William Branham, entrar em cena, se ele for verdadeiro, esse profeta estará clamando, volte à palavra, ou você estará perdido. É isso que o profeta verdadeiro diz. Não é crer no que ele diz e a pessoa está perdida. Não, mas o mensageiro do último dia, ele vem clamando, dizendo, voltem à palavra. Se você não voltar para a palavra, você estará perdido. Aí sim, porque é a palavra que salva, não é certo? Ele nos edificará sobre uma revelação ou uma interpretação particular. Mas sobre a palavra, é isso que ele vai fazer, não sobre uma revelação particular. Amém? Amém, disse o profeta. Estes falsos apóstolos são lobos cruéis, de que Paulo falou. Ele disse, logo que eu partir, eles procurarão vir, veja bem, e alegar igual uma revelação. Mas o propósito deles não é ajudá-lo, mas destruí-lo. Atos 20, versículo 27 e 32. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que isto que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos, olha aqui, não é lá do mundo, lá de fora, mas dentre vós mesmos levantarão homens que falarão coisas perversas, veja bem, suas próprias palavras, isto é, suas ideias, não a de Deus, para atrair os discípulos após si. Está vendo? Vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de a demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, e a Ele que é poderoso para vos edificar das heranças entre todos os santificados. Está vendo que coisa tremenda isso aqui? Eu creio que vocês têm lido as eras da igreja. Estou lendo a era de Éfeso, no parágrafo, na página 67. Você lê, você vai em casa e lê. João sabia deles, também porque disse, em 1 João 4, verso 1, já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse espírito anticristo já estava infiltrado na igreja, irmãos. E estava começando, ou estava fazendo, ao ir contra a palavra de Deus. Ora, aqui está onde tudo isso começou. Veja bem, bem aqui na primeira era da igreja, eles já estavam negando a palavra, estabelecendo seus próprios credos, filosofia, em lugar dela, em lugar da palavra. Isso é anticristo, pois Jesus é a palavra. Agora, ser anti-palavra é ser anti-Jesus. Ser anti-palavra é ser anticristo, porque o Espírito e a palavra são um. E se você é anti-palavra, você terá que ser anticristo. E se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim, quando assume o controle da besta, né? Porque foi lá na primeira era, lá entre os judeus lá, foi anticristo, que é o que ele está falando aqui, contra os ensinamentos de Jesus. Durante as eras, falso profeta, falsificando a palavra. E por último, que ele tomará o controle, vai ser besta, que ele tomará o controle de tudo e dominará. Mas é tudo o mesmo demônio.
Vocês estão compreendendo? É como Deus. Primeiro filho do homem, profeta. Filho de Deus, Salvador. Não, filho do homem, profeta. Filho de Deus, Salvador. Filho de Davi no milênio, sentado no trono julgando as nações. Mas é o mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão compreendendo, né? Isso é exatamente o que você verá à medida que cobrimos todas as eras. Isto começa bem pequeno na era de Éfeso, cresce cada vez a era até o sistema antipalavra. Anticristo assume totalmente o controle da infabilidade da palavra e é repudiada pelos falsos apóstolos, da falsa igreja, e ele se levanta contra a palavra de Deus. Misericórdia. Eu vou encerrar aqui. Então, há uma revelação, não tem duas revelações. E você está baseado na única revelação trazida pelo mensageiro da era, sétimo anjo da sétima era da igreja, né? A era de Laodiceia, para a página 328, diz: que tempo cruciais é este em que estamos vivendo? Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis a esta palavra, ó. E não tirar dela, nem acrescentar a ela, porque aquele que fala onde Deus não tem falado, fez dele um mentiroso. Meu Deus, aquele que falar, falar qualquer coisa ao contrário às Escrituras e falar onde Deus não tem falado, ele está dizendo que Deus é um mentiroso. E Deus não é mentiroso. A palavra de Deus é fiel. O Espírito Santo, irmãos, é o que trouxe dentro da igreja, na noiva, a revelação. Você sabe, nessa minha mensagem aqui, o mensageiro diz assim, ó: o que o Espírito Santo diz, o profeta diz. E o que o profeta diz, a noiva diz. Então não há como fugir. É uma linha, ela é uma conexão. A sua fé é uma conexão com o céu, com o Espírito Santo. E não tem como fugir. Tudo que era Deus se derramou em Cristo. Tudo que era Cristo se derramou na igreja. Então era Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. É isso que nós estamos lutando, batalhando no tempo que nós estamos vivendo. Então, quando a revelação profunda tomou conta do seu ser, você se tornou uma pessoa diferente. Não é que era mais velho ficou mais novo, não é isso. Mais magro ficou mais gordo ficou mais magro, não é isso. Se tornou uma pessoa diferente na fé, na maneira de entender, no conhecimento das Escrituras. É isso. Vocês entendem? Então, eu vou aqui, ó. Fará de Deus um mentiroso. O que particularmente tenho em mente isto, por volta da passagem dos séculos, a fome por Deus que foram originada na era de Filadélfia, trouxe o clamor pelo Espírito de Deus. E quando o clamor foi respondido por Deus, enviado, manifestações, em línguas, interpretações, profecia, um grupo imediatamente, muitíssimos contrário à palavra, formulou uma doutrina de que as línguas eram uma evidência de ser o batismo com o Espírito Santo. As línguas estavam longe, irmãos, de ser a evidência. Elas eram uma manifestação, mas não a evidência. A falsidade da doutrina pode não apenas ser vista pela falta das Escrituras, para comprová-la, mas aqueles que aprovam a doutrina, vamos dizer, aqueles que aprovam a doutrina e se organizam imediatamente sobre o fundamento dela. Então, uma falsa doutrina não é porque às vezes falta a palavra, mas é aqueles que formulam uma doutrina
e se estabelece em cima daquela, e aprova e faz, e se estabelece em cima daquela doutrina, e não dão lugar para Deus trabalhar ali dentro. Por que não somos uma denominação? O Mombrano nos ensina isso. Denominação é um isqueiro, tem limites, é fechado ali. Quando você cerca uma coisa e se limita ali dentro daquela doutrina, isso se tornou uma denominação. E se fecha ali dentro, não dá mais oportunidade para nada, se tornou a maior denominação que existe. E é um perigo se tornar uma grande denominação, porque denominação, ela cheira mal diante de Deus. Você sabia disso? Denominação diante de Deus, ela cheira mal pela maneira, pelo comportamento que eles vivem. Pelo comportamento que as pessoas são boas. O profeta ensina isso aqui. São pessoas sinceras, que todos seguem ali, que ninguém quer ir para o inferno. Porém, eles se apoderam vamos dizer, se aproveitam da sinceridade das pessoas, e implantam aquela doutrina errada nas pessoas, e as pessoas vão ali como ovelha para o matadouro. Né? Então disse o mensageiro: todas as pessoas são boas, e em cada denominação tem filhos de Deus ali dentro. Cada denominação tem filhos de Deus ali dentro. Só que eles têm que dar ouvido, abrir o coração para a palavra de Deus, e daí a palavra de Deus é o que tira eles para fora. Você pode pregar, você pode lutar, você pode até pegar pelo braço, você pode fazer o que queira, amarrar e trazer e ensinar. Se Deus não fizer uma obra no coração da pessoa, aquilo não passa de uma badalada de um sino. Mas se você pregar e Deus trabalhar, a pessoa abrir o coração para Deus trabalhar, Deus trata com aquela pessoa mesmo. Agora, todo eleito, ele deixa Deus tratar com ele. Você sabia? As Escrituras para comprová-lo. Então diz aqui, não podia ser porque a organização, mas provou que não era. Não podia ser porque se organizou. Isto é morte, não vida. Parecia tão próximo ao real que multidões foram enganados. Ora, se não era a genuíno, o que era então? Era a casca, a palha, na forma de um tenro em vulcro verde. Parecia como que se fosse a coisa real. Porém, assim como pode-se entrar no campo e ver que se parece exatamente o trigo, todavia é apenas casca, porque o grão de trigo ainda não se formou. Você sabe que você chega ali, planta o trigo, nessa época você vai para as granjas aí fora e dá uma olhada, você vê aquele trigo, é o trigo, o trigo. Não tem nada de trigo ali, está só a palha, só o pezinho, o trigo ainda, o grão não se formou. Assim é a denominação. E o irmão Brano nos ensina na mensagem, o tempo da colheita, ele nos vem nos dizendo, nos ensinando, que a colheita, quando a semente é híbrida, misturada, né? Uns chamam mestiça, outra misturada. É híbrido, é uma mistura, né? Geneticamente modificada lá, não sei como é que se pronuncia isso aqui. É onde dá a maior colheita, uma super safra, não é isso? Mas porém sem vida. Porém sem vida. Daí ele compara as denominações. Se é um tempo que as denominações estão tendo super conversão para as denominações, colheitas e mais colheitas de gente, porém sem vida ali dentro. Não tem fruto, não tem vida vivida, não tem, ali dentro não tem nada, isso é simplesmente um montão de gente, fazendo o quê? Dizendo que tem uma igreja para ir. Mas Deus tem um povo na face da terra, que tem a semente original, que é a palavra de Deus. Vamos se colocar de pé? A semente original. E eu sei que existe uma semente original. E você está dando prova que você é uma semente original. A sua fé não é uma fé híbrida. Não é uma fé misturada com religião. Mas é uma fé
que o Espírito Santo construiu na base da palavra de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós temos lido, acompanhado esses ensinamentos que o mensageiro de Deus trouxe, e nesse tempo qual nós estamos vivendo, precisamos olhar, meu Deus, com mais seriedade para a palavra de Deus, para a mensagem, para a revelação das Escrituras, porque é um tempo de confusão. E sabemos que a mensagem, a Bíblia, ela é um dissolvedor de dúvida. É aquilo que nos mostra o correto, que nos ensina como devemos andar, como devemos agir, como devemos se manifestar sobre a palavra de Deus. E nesta noite, Deus, nós temos ouvido aquilo que o teu profeta tem nos instruído sobre o falso profeta, sobre uma falsa revelação. A revelação das Escrituras está contido no ensinamento do sétimo anjo. Oh Deus, nesta hora, nos ajuda cada vez mais. Nós não estamos aqui para passar o nosso tempo, e nem, meu Deus, para perder o nosso tempo. Estamos aqui para ser arrebatado um dia, ser salvo das terríveis garras de Satanás, que nos engana com doutrinas falsas, ensinamentos falsos. Mas agora, Pai, nós temos essa oportunidade de ter em mente, ter no coração este ensinamento. Abençoa esta igreja, meu Deus, esses pais de família, esses jovens, essas moças, essas mães que aqui estão, meu Deus. Abençoa esses jovens que vêm aqui para te adorar, Senhor, de uma maneira ou de outra, cooperando aqui na casa do Senhor. Abençoa os irmãos, todos nós que viemos aqui, Senhor, possamos cada dia vir para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, encontrar descanso para vossas almas, encontrar segurança, aleluia, encontrar segurança eterna. Jesus, é só o Senhor que pode abrir os nossos entendimentos, só o Senhor que não deixa nós entrar na confusão, mas que possamos, meu Pai, receber de Ti aquele ensinamento e ter certeza naquilo que temos crido, e que o Senhor é poderoso e guardará a nossa coroa da agora até o final. No grande nome do Senhor Jesus é que nós pedimos nesta noite. Ajuda-nos em tudo, meu Deus. No santo nome de Jesus. Amém. Glória.